Olá, boa noite, tudo bem, gente? Sejam bem-vindos ao Cerimonial Favorito. Eu sou o João, faço parte do corpo administrativo e hoje nós vamos falar um pouco de prevenção do câncer de mama, né? Que estamos na campanha do Outubro Rosa aí, todo mundo sabe, né? E vamos falar um pouco hoje sobre a prevenção do câncer de mama, né? Com a doutora Virgínia Altoé. Ela está solicitando aqui para entrar na nossa live. E eu vou aceitar ela aqui e a gente vai bater um papo com ela sobre todos os aspectos do câncer de mama, da prevenção e tudo que traz, né? O Outubro Rosa, que é essa, essa campanha maravilhosa. Tudo bem, doutora? Boa noite. Seja Boa bem-vinda. noite, Tudo bem? tudo bem? Vamos lá. Doutora, eu tenho algumas perguntas aqui que o pessoal mandou para a gente acerca do Outubro Rosa, da prevenção, na verdade. A gente pode começar por essas perguntas, a gente vai falando. João, eu queria só fazer uma introdução antes Claro, para as pessoas se situarem enquanto elas estão entrando, né? Você já sim, até colocou fixado aí, né, Outubro Rosa e a já. prevenção. Então, quando o João me convidou para a gente falar um pouquinho sobre o Outubro Rosa, eu achei super interessante, afinal de contas, é um cerimonial, né, que comemora momentos de festa, de felicidade, casamento, e é na alegria e na tristeza, né? Então a gente tem que saber estar preparado para enfrentar todos os momentos juntos, não é isso, João? Eu Isso achei mesmo. super interessante a ideia de vocês, né, que trabalham com uma coisa tão legal e trazer um momento para a gente falar que eu também acho que é muito legal, mas é uma forma de alerta e de orientação para a população em geral. Sim. Então, meu nome é Virgínia, eu sou oncologista clínica e a gente vai falar um pouquinho hoje, além de tirar dúvidas, a gente vai falar um pouquinho sobre o câncer de mama e as maneiras que existem de a gente tentar detectar precocemente, mas principalmente evitar que a doença apareça. Que bom. É, então, a gente está falando de câncer de mama no outubro, porque o outubro é considerado o mês mundial da conscientização, não é só no Brasil, o mundo inteiro. A gente está falando de uma coisa que o mundo inteiro está falando, que é o Outubro Rosa. O Outubro Rosa, inclusive, nasceu nos Estados Unidos e de lá para cá foi escolhido esse mês para comemorar assim, a prevenção e conscientização do câncer de mama. O câncer de mama é o tumor mais frequente nas mulheres no mundo inteiro. Então, a gente tem assim, um motivo muito grande para falar disso, porque é muito frequente e também é um dos tumores que mais mata. Não é o que mais mata, mas é um dos que mais mata. Então, a gente tem muitas razões para querer saber sobre essa doença e principalmente querer se proteger dela. E é por isso que a gente está aqui hoje. Sim, com certeza. Então, falando um pouquinho de prevenção, né? Antes da gente falar das perguntas, tem uma coisa que é muito importante e que infelizmente tem tido uns comentários assim bem desagradáveis por parte de uma parcela da população a respeito da mamografia. A mamografia, ela é, sem a menor dúvida, o principal exame para rastreamento de câncer de mama. E, infelizmente, há quem diga que mamografia causa câncer. E eu queria muito que todo mundo que estivesse ouvindo isso, assim, gravasse essa informação e passasse para frente de que mamografia não causa câncer. A radiação que é colocada para fazer o exame é super segura. Esse exame ele é utilizado no mundo inteiro. A gente, inclusive, tem hoje a evolução desse exame, porque hoje a gente tem a mamografia 3D, que é a tomossíntese, que infelizmente é
um exame que não está disponível na rede pública, nem mesmo na rede particular, os convênios não cobrem ainda, mas é uma mamografia melhorada. Então, assim, definitivamente mamografia é um exame fantástico, é seguro, não causa câncer, e fazer mamografia todo ano é um privilégio e deveria ser obrigatório. Infelizmente, a gente sabe que é difícil, porque o nosso sistema de saúde tem dificuldades, todo mundo sabe disso, mas se a gente tiver consciência da importância que esse exame tem, exatamente por poder detectar o tumor pequenininho, e aí a gente consegue curar mais, então a gente vai correr atrás desse exame com um pouco mais de dedicação, né? Então, resumindo, trata-se apenas de um mito, na verdade, que foi criado e acaba que as pessoas que não têm essa informação, não detêm essa informação, acabam se levando por esse mito, né? São as famosas fake news que a gente chama hoje em dia. Exatamente, é exatamente isso, João. É um baita fake news e é uma coisa gravíssima, porque impede o paciente de descobrir a paciente de descobrir a doença pequenininha e aí aumentar, assim, a chance de cura, assim, de quase 100% quando a gente detecta a lesão pequena. Então, é muito triste quando eu ouço isso e em pleno século XXI eu ainda ouço isso. Isso me dói muito. Então, que fique muito claro que mamografia não causa câncer, bem pelo contrário. Mamografia é que faz a gente detectar precocemente e aí conseguir curar a doença. Tá. Eu acredito que tenha ficado bem claro aí para os nossos telespectadores e o quanto a gente conseguir compartilhar essas informações será muito valioso, sabe? Porque eu já ouvi esse mito em algumas ocasiões, só que eu nunca pesquisei a fundo, mas eu já ouvi. Eu sou homem, nunca pensei em fazer, né, o exame do seio, então eu já ouvi. Imagina as mulheres, né, que pensam dessa forma de Exatamente. fazer. E, infelizmente, muitas deixam de fazer, deixam de procurar porque acham que isso que dá problema. E isso não é uma coisa só de paciente, assim, desinformado, de um paciente que talvez você pense assim, ah, mas isso deve ser coisa de gente lá do interior. Não. Isso não é só coisa de gente do interior. Isso é coisa de gente que não tem a informação correta. E hoje em dia, todo mundo vê coisa na internet e acha que todas as coisas que estão sendo ditas são verdade. E isso é uma coisa muito importante. A gente tem que ver a fonte da informação. Se aquela informação era uma informação honesta, uma informação que não tem nenhum ganho secundário naquilo. Então, assim, mamografia é muito importante que faça parte do dia a dia das mulheres. Já tem uma pergunta. Deixa eu ver. É pergunta da Monique Sudo. Nódulos benignos podem virar malignos? Nossa, essa pergunta é fantástica, João. Isso é uma coisa que a gente tem muita dificuldade no consultório, porque a paciente chega às vezes com um nódulo benigno, que a gente sabe que é benigno, e ela vem muito aflita, com muito medo. Por que a gente não tira isso, doutora? Pelo amor de Deus, eu vou ficar com isso aqui. Nódulo, câncer nasce câncer. Câncer nasce já com uma característica ruim. Um nódulo benigno, para ter uma transformação maligna na mama, não é impossível, mas é o raro do raro do raro. E aí, quando isso acontece, a gente vê as características completamente diferentes de um nódulo que a gente considera benigno. Então, não, nódulo maligno nasce maligno. Nódulo benigno nasce benigno e vai continuar benigno. Entendi. Queria agradecer a Monique pela pergunta, né? Igual a doutora falou, é muito boa a pergunta, queria agradecer. E a gente já tem outra aqui, ó. Tainá Gomes. Gente, desculpa, eu tô sem óculos, meu óculos quebrou, tá? Então eu vou devagarzinho. Pacientes com histórico familiar devem fazer o exame a partir de qual idade? Isso vai depender de que histórico familiar, mas vamos considerar que seja a mãe da paciente. A mãe da paciente com câncer de mama. Se a mãe dela teve câncer de mama antes dos 50 anos, então essa paciente tem que tentar fazer a mamografia também um pouco antes dos 40,
que normalmente a mamografia é indicada pela Sociedade Brasileira de Mastologia e pela Sociedade Brasileira de Radiologia a partir dos 40 anos. E pelo Ministério da Saúde a partir dos 50. Mas a gente sabe que quando a gente faz mamografia a partir dos 50 apenas, a gente deixa de diagnosticar pelo menos 20% das pacientes. Isso é uma recomendação do Ministério da Saúde, infelizmente por um motivo financeiro. O ideal é que a mamografia seja, no mínimo, a partir dos 40. Mas se tem uma história familiar de câncer de mama antes dos 50 anos, então aí a gente adianta um pouco. E por que que a gente faz isso só em quem tem antes dos 50 e não depois dos 50? Porque depois dos 50 anos, a gente não pensa em história familiar. Depois dos 50 anos, o câncer provavelmente ele ia aparecer independente da sua história familiar. É um câncer que a gente chama de esporádico. Não é um câncer familiar, entendeu? Então, nesses casos, eu não tenho por que ficar aflita. Ai, minha mãe teve câncer com 60 anos, eu vou ter também. Não é para pensar dessa forma, porque não tem nem motivo, assim, baseado em evidência para pensar nisso mesmo. Eu não estou falando para tranquilizar, é porque realmente não é para pensar assim. Agora, antes dos 50, aí a gente já acende uma luzinha. Aí é até importante fazer avaliação genética e tudo mais. E aí a filha dessa paciente preferencialmente deveria fazer mamografia. Isso sim, isso não é uma coisa óbvia e não é igual para todo mundo, mas eu recomendaria a partir dos 35 junto com o ultrassom. Show. Respondido aí, Tainá. Obrigado pela participação também, tá? A gente tem outra pergunta aqui, doutora, da Franciele. Franciele, quem tem prótese mamária tem que fazer o exame de mamografia? Com certeza. Nossa, essa é outra pergunta muito boa, porque hoje em dia, né, a gente sabe como as mulheres estão cada vez mais utilizando prótese, porque gostam de ficar com o peito maior e tudo mais. Então, prótese mamária, vou aproveitar o gancho da pergunta, prótese mamária não dá câncer de mama. O câncer associado à prótese, na verdade, é um linfoma, é raríssimo, mas é um linfoma, não é um câncer de mama, não trata como mama, trata como linfoma, como uma doença que é completamente diferente do câncer de mama. E definitivamente não é para ficar com medo da prótese por causa, né, com medo de câncer de mama por causa da prótese. Isso é uma coisa que também é um mito. A outra coisa é o local de implantação da prótese. Todo mundo que tem prótese tem que fazer exame. E tem que ser mamografia, sim. Mamografia é importantíssimo. Porque ultrassom não pega microcalcificação. E muitas vezes o tumor começa com microcalcificação. Então, se você faz ultrassom, o médico não consegue ver. Então, mamografia é muito importante, inclusive para quem tem prótese. E o fato dela usar prótese não impede de fazer mamografia, mesmo que aperte, não tem problema. Agora, se a prótese foi colocada na frente do músculo, é muito complicado, porque a prótese na frente do músculo, ela dificulta o radiologista que vai lá que vai olhar o exame, ele vai ter muita dificuldade de enxergar a mama bem. Então, a prótese, quando ela é colocada na frente do músculo, ela atrapalha, na verdade, o diagnóstico. Então, eu sou muito contra silicone na frente do músculo. Se eu vejo algum paciente, eu falo com o paciente, quem é meu paciente que está aqui na live, com certeza já ouviu eu falando isso. Olha, fala com o cirurgião que não pode botar na frente do músculo. Porque, às vezes, o resultado estético, ele é um pouco melhor na frente do músculo, mas ele atrapalha muito a radiologista. Então, isso é uma informação muito importante. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem uma relação muito boa com cirurgiões plásticos. Então, a gente não passa tanto por essa angústia, porque o próprio cirurgião plástico, poxa, ele sabe que a paciente fez tratamento de câncer de mama, às vezes vai colocar a prótese para reconstruir, então ele não vai colocar a prótese na frente do músculo, né? Isso, graças a Deus, a gente tem conseguido ter um bom alinhamento, mas infelizmente ainda existem aqueles que olham mais para o lado estético e acabam colocando a prótese na frente e dificulta a avaliação. Mas não impede de fazer o exame. Nem mamografia, nem ressonância, nada disso. Entendi. Doutora, eu fiquei com uma dúvida. Posso fazer uma pergunta também? Eu vi a senhora falando sobre linfoma e câncer. De uma forma resumida, a senhora consegue exemplificar ou diferenciar um do outro? Eu sei que o câncer é uma forma mais gravosa.
né? E o linfoma Não, é uma coisa mais... linfoma é câncer também. E é grave também. Mas o que eu tentei te falar aqui é que existe um tipo específico de câncer associado à prótese. E Ah, esse sim. câncer se chama linfoma associado à prótese. É um tipo de câncer Entendi. É um específico tipo de... que acontece na mama associado àquelas próteses. Até foi publicado no jornal, saiu em vários lugares que uma prótese específica causava poderia causar esse câncer, que é uma prótese rugosa e tudo mais. Ela poderia causar o câncer, que é o câncer chamado linfoma associado à prótese, entendeu? Entendi. Mas esse linfoma, ele é completamente diferente dos outros linfomas e também é bem diferente do câncer de mama que a gente está falando aqui, que é aquele que é mais frequente. Esse é raríssimo. Então, assim, quem quer colocar prótese não precisa ter medo de colocar prótese por causa do linfoma, porque é muito raro, entendeu? E quando acontece, também não é gravíssimo, é muito difícil, assim, uma pessoa, a menos que a pessoa não seja esclarecida, não faça o acompanhamento, é muito difícil uma paciente ter um linfoma associado à prótese e falecer disso, só se ela negligenciar mesmo, entendeu? Mas se ela fizer acompanhamento, ela detecta logo, tira e acabou. Nem quimioterapia muitas vezes precisa fazer nesses casos. Entendi. Entendi, ficou claro. Obrigado pela informação. Doutora, nós temos mais uma pergunta aqui, ó, da Ellen. Como fazer o autoexame nas mamas? Bom, eu vou dar uma sugestão, mas existem inúmeras maneiras de fazer o autoexame das mamas. E aí, falando sobre o autoexame, eu queria, antes de explicar, eu queria só falar uma coisinha sobre ele. Na Fica à vontade. verdade, o autoexame das mamas, ele tem um valor mais histórico do que real. Por que eu estou falando isso? Porque lá muito antigamente, a gente não tinha nem exame da mama. A única coisa que a gente tinha era a nossa mão para palpar e a mão do médico. Então, o autoexame ele era importante, porque era assim que as pessoas descobriam alguma coisa. Depois, quando surgiram os primeiros exames da mama, eram exames muito rudimentares. Não eram os exames que a gente tem hoje, que são super sofisticados, que descobrem lesão de 3 milímetros, 4 milímetros. Não era assim. Então, quando o exame via alguma coisa, até a paciente já sentia. Então, o autoexame, antigamente, ele era muito importante, porque era a principal maneira do paciente conseguir detectar a doença. Hoje em dia, que a gente tem tanta tecnologia, o autoexame, ele parece mais assim uma historinha que aconteceu no passado. Por quê? Porque a gente não quer que uma paciente no século XXI, em 2020, descubra o tumor palpando. A gente quer que ela descubra ele sem ele nem ser palpável. Então, ainda assim, a gente estimula a fazer o autoexame da mama. Claro, porque às vezes pode acontecer de você fazer o exame, o tumor crescer no intervalo entre um exame e outro. Existe, né, cânceres que crescem um pouco mais rápido, claro, com certeza. Mas o autoexame nunca pode substituir o exame de imagem. E nem mesmo o exame do médico que acompanha. Porque a nossa mão acaba sendo um pouco mais habilidosa do que a mão do paciente, porque a gente faz isso o dia todo, né? Palpa a mama o dia todo. Então, acaba que desenvolve mais sensibilidade. Então, o autoexame, ele é importante, mas ele nunca pode substituir o exame de rastreio. E aí, a sugestão que eu te dou, assim, com relação ao autoexame, é fazer no banho. Por quê? Porque no banho tem o sabão e aí a mão fica escorregadia e facilita o exame. Porque você consegue deslizar a mão pela mama. E aí, assim, a melhor maneira, na minha opinião, é você colocar no YouTube como fazer o autoexame e assistir, que tem vários vídeos ensinando o movimento que a mão tem que fazer, a levantada e a baixada do braço, ver se modifica alguma coisa, porque às vezes só de levantar o braço, você vê uma ondulação que você não vê com o braço pêndulo, né? Com um braço para baixo. Então, assim, existem várias maneiras. Eu sugiro que vejam no YouTube um videozinho explicando, até porque é difícil aqui, né, pelo Instagram, mas que fique claro que o autoexame tem mais um valor histórico, né? A gente quer descobrir a doença antes que ela seja palpável, para que aumenta muito a chance de cura. Tá. Tem uma outra pergunta aqui, doutora, do Otávio José. Apesar de menos incidente, quando comparado às mulheres, o câncer de mama masculino existe, certo?
Existe, e realmente é muito menos incidente. A incidência do câncer de mama pode variar de 1 a 3%, mas assim, é baixíssimo em relação à mulher. Mas é importante que os homens saibam que isso existe, porque caso eles sintam alguma coisa, eles precisam procurar auxílio. Tem um detalhe que, às vezes, a gente atende no consultório paciente mais jovem, que tem algumas alterações associadas ao hormônio mesmo, né? Ou alguma medicação que está usando. E aí pode ter lá uma alteração na mama e não precisa se apavorar, porque grande parte das vezes não é câncer. Mas é importante procurar auxílio para entender e investigar aquilo. Porque se realmente tiver uma alteração na mama, ela tem que ser biopsiada, tem que ser, pelo menos, feito um exame de imagem para tentar entender melhor. E homem Bacana. também faz mamografia, não é só mulher. Se tiver, só que não faz de rastreio como na mulher, né? Mas a Entendi. menos que tenha história familiar, alguma coisa assim, ou algum tipo de mutação, enfim. Mas a mamografia também pode ser feita em homem. Eu tenho uma outra pergunta. Eu estou cheio de dúvida, doutora. Pode falar. A mamografia, ela é feita, ela basicamente deverá ser feita de quanto em quanto tempo? Tanto, e é ao mesmo tempo para a mulher e para o homem ou são tempos diferentes? Eu vou te responder. Primeiro que homem não faz mamografia de rastreio normalmente. Pode até ter uma história familiar, uma mutação, alguma coisa que te leve a querer fazer mamografia, mas de rastreio não. Não existe definição de homem fazendo mamografia de rastreio. Então, o intervalo de uma mamografia para o homem vai depender do resultado da mamografia e do que levou ele a fazer aquela mamografia. Para a mulher, não. Para a mulher, a gente tem bem estabelecido. E o intervalo dos exames, não só mamografia, ultrassom, ressonância, o intervalo depende da classificação que aparece lá embaixo. Lá embaixo, quando o médico ele termina de laudar o exame, ele escreve assim, BIHADS ou BIHADS 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, são 7 classificações que vão de 0 a 6. E, geralmente, é essa classificação que dita qual é o próximo, a época do próximo exame. E, geralmente, os exames normais a gente faz anual, pelo menos de acordo com a Sociedade Brasileira de Radiologia e de Mastologia. No SUS, o Ministério da Saúde já tem umas recomendações um pouco diferenciadas, que em alguns casos eles recomendam, na maior parte das vezes, o exame normal, em pacientes acima de 50 anos, fazer a cada 2 anos. Mas isso não é o que a gente faz, né? Principalmente quando a gente consegue, a gente quer fazer o exame normal anual. Entendi. Porque quando a gente faz esse exame a cada 2 anos, a gente deixa de detectar aqueles tumores que são com crescimento mais rápido, não, com crescimento mais rápido. E daí, se você demora 2 anos, quando você descobre, o tumor já está grande. Então, essa indicação, né, de mamografia a cada 2 anos, a gente evita isso, na verdade. Porque às vezes o SUS recomenda isso, mas a gente não costuma fazer mesmo, porque a gente perde a chance de diagnosticar tumores que têm crescimento mais rápido. Entendi. Vamos para a próxima pergunta. Ó, a galera tá participando legal, tô gostando de ver, hein? Obrigado pela participação, gente. Aí o próprio Otaviano perguntou, doutora, quais são os sintomas? Acredito que ele esteja falando no caso do masculino, né? No caso do câncer masculino. Certo. Então, câncer de mama, quando inicial, quando palpável, ele não costuma dar sintoma nenhum. Só a pessoa que pode sentir o nódulo. Mas sintoma de dor, quando isso acontece, primeiro que não é o esperado, por isso que a gente tem que fazer rastreio, porque a gente não tem que esperar doer. E o outro detalhe é que geralmente quando a gente tem dor, é porque a doença saiu dali. E tá, por exemplo, uma dor óssea, aí tem uma dor na costela, ou tem uma dor na perna, e aí quer dizer que a doença pode ter ido lá. Ou tem dor de cabeça, e pode ser que a doença tá lá na cabeça. Então, sintoma mesmo de câncer de mama, localizado, a gente não costuma sentir. O paciente faz o exame ou sente alguma coisa, vai lá fazer, mas ele não sente alguma coisa normalmente. É muito raro o paciente falar, minha mama doeu, e aí eu fui ver tinha um câncer. Não costuma ser assim, pode acontecer, mas não costuma ser assim, entendeu? Entendi. Doutora, algumas pessoas mandaram perguntas aqui ao longo da semana. Deixa, para eu não ser injusto também, deixa eu pegar essas perguntas aqui e passar para você. Tá certo. A Kelly Rocha perguntou:
existe algum exame de sangue que possa detectar câncer de mama precocemente? Nossa, excelente pergunta. Na verdade, existem dois detalhes dessa pergunta. Um existe um exame que a gente pode usar no nosso dia a dia, que é um exame barato, a gente tem fácil acesso, que é o marcador tumoral chamado CA15.3. Esse marcador, ele não detecta câncer precocemente, ele não serve para detectar câncer precocemente, bem pelo contrário, ele pode estar alterado sem ter câncer e ele pode ter câncer e não estar alterado. Então, ele é um marcador super inespecífico, mas é um exame que você consegue mensurar em algumas situações o câncer no sangue, o câncer de mama pelo sangue, mas ele não é para detecção de jeito nenhum. E a outra faceta dessa pergunta é que existem vários estudos que já estão bem avançados, então eu acredito que não vai demorar a chegar para a gente essas informações, que é de célula tumoral circulante. É um exame também de sangue, e o que está em estudo é exatamente tentar detectar antes das imagens, antes da gente ver a doença, já aquela detecção pelo sangue. Só que isso ainda não existe para um paciente falar, eu pago o valor que eu quiser para fazer. Não é assim que funciona. Ainda não é algo que está disseminado, a gente não tem acesso a isso só a maior parte das vezes em estudo clínico, em pesquisa, porque é algo que ainda está para ser validado, assim, para chegar ao público. Então, com o tempo, eu acredito... Né? Tá em fase de teste, isso aí. Com o tempo, eu acredito que vai chegar, mas ainda tá... Facilitaria um pouco mais, né? A É, detecção. provavelmente, assim, eu tenho algumas ressalvas sobre isso, mas tem muita coisa em andamento. A gente tem que tentar entender ainda o que esse exame vai trazer e o que a gente vai poder fazer com esse resultado. Entendeu? Então, acho que tem uns detalhes ainda para virem. A serem conversados, né? Isso. Vamos lá. A Ilza Novaes mandou duas perguntas. Eu vou fazer uma de cada vez. Mulheres que têm, acho que é displasia ou displasia mamária, é isso? Mulheres que têm displasia mamária, como detectar caroços na hora de fazer o autoexame? Então, por isso que eu falei que o autoexame não é algo assim que tem que ser o mais importante. Quem tem displasia mamária, além de ter dor e desconforto... Desculpa, doutora, mas a displasia mamária seria o quê, assim, só para eu entender? É uma mama com uma formação diferente. Vvamos falar assim, como se a arquitetura da mama tivesse diferente. Não é uma doença, uma coisa grave que causa... É esteticamente, né? Oi? É mais esteticamente, no caso, pela formação. Não é algo visível. É uma coisa interna. Só que ela pode causar desconforto para a paciente. A paciente, às vezes, tem muito desconforto na mama. E aí, quem tem displasia, muitas vezes tem mais dificuldade para fazer o autoexame. Porque ela sente um monte de coisa, não sabe o que é, tudo dói, e aí entra em pânico. Então, a displasia, ela dificulta um pouco sobre, assim, como a paciente vai fazer o autoexame, principalmente por causa do desconforto, né? Mas, mais uma vez, o autoexame não tem que ser o foco tem que ser o rastreamento. Então, se sentiu alguma coisa diferente, vai no ginecologista, vai no mastologista para a gente olhar isso e resolver. Entendi. E ela perguntou também, quem tem prótese de silicone, é mais difícil detectar o câncer? A senhora já até falou sobre Eu isso, né? expliquei, é um pouco, assim, é mais difícil. É mais difícil, mas quando a prótese está atrás do músculo, é muito menos difícil do que quando ela está na frente. Por isso que a gente pede tanto para não colocar a prótese na frente do músculo, entendeu? Mas sim, ter a prótese dificulta naturalmente. Tem uma coisa lá, né? Então, naturalmente atrapalha a visualização, sim. Entendi. Mas não impossibilita de fazer um bom exame. Principalmente com um bom radiologista. Claro, né? Que não impossibilita. Isso aí. Não impossibilita. Um bom radiologista que com certeza tem treinamento para isso. Entendi. A pergunta, Lorena Rodrigues também mandou duas perguntas. Qual o caso mais raro que você já viu? Mais raro? Mais raro. Uma menina de 4 anos com tumor de mama. Tadinha. Teve que tirar a mama toda, mas tá viva, tá tudo direitinho. Deu Graças certo. a Deus. Foi o mais raro. Uma criança de 4 anos.
Aproveitando, qual a porcentagem disso acontecer? De uma criança ou uma adolescente que ainda não Ó, atingiu a idade média para ter? então, É muito eu raro, não né? tenho muita habilidade com criança, porque eu não trato criança. Uhum. Mas, em criança, assim, eu não sei te falar a porcentagem, mas assim, em criança é raro. Por Muito isso mais que eu dei difícil. esse exemplo, porque foi Entendi. raro. Mas eu não sei te falar assim, 1, 2, 3%, porque eu Não, não cuido de criança. A minha sim, especialidade sim. não nem me permite, eu nem sei cuidar de criança, na verdade. Então, eu não sei te falar exatamente a porcentagem, mas é raro, isso eu posso te Mas garantir. é bem raro. É bem raro. Beleza. E aí, para adolescente, e aí hoje a gente está vivendo uma situação maluca, né? Porque antigamente câncer era doença de gente velha, né? Hoje em dia, a paciente mais nova que eu tenho tem 23 anos com câncer de mama. Caramba. Então, assim, não é adolescente, mas é um adulto jovenzíssimo, né? Mas não deixa de ser raro também. Nesse caso, Sim, graças a Deus, é mais raro do que nos pacientes acima de 40, 50 anos. Mas a gente tem muito jovem tendo câncer de mama. E isso a gente tem algumas explicações, essa vida corrida, alimentação ruim, falta de atividade física, o uso de estresse do dia a dia. hormônio, estresse, um monte de coisa que a gente acha, né? Assim, tem até estudo já falando isso, não, a gente não só acha, mas tem evidência, principalmente com sedentarismo. Antigamente as pessoas tinham filho mais cedo, hoje em dia demoram a ter filho, isso também é um fator de risco, enfim. Então, a menstruação mais precoce, a criança menstrua muito cedo, e aí entra na menopausa mais tarde, e fica mais tempo exposta ao hormônio natural dela mesma, isso também é fator de risco. Não amamenta ou amamenta pouco tempo, isso também é fator de risco, porque tem que voltar para o trabalho, não dá para amamentar o bebê, sabe aquilo tudo? Então, tudo isso a gente entende tem evidência para isso, que é fator de risco para as pessoas estarem tendo câncer de mama mais jovem. São os agravantes, né? Para ter o câncer de mama mais jovem, felizmente. E é bom a gente falar sobre isso, né? Sim, Porque são vários mitos e várias informações erradas que as pessoas recebem sobre a faixa etária, sobre mamografia, igual a senhora falou. Então, assim, é bom a gente falar sobre isso e as pessoas que estão aqui assistindo a gente, é bom que compartilhem também essas informações para a gente conseguir com conscientizar e certeza. informar quanto maior o número de pessoas, melhor, entendeu? Inclusive, João, eu não te falei que a minha paciente mais jovem tem 23 anos. Então, Uhum. ela falou assim comigo, doutora, quando eu senti a lesão na minha mama, que eu fui na minha ginecologista, a ginecologista falou, isso não deve ser nada, eu vou te pedir os exames, mas fica tranquila, porque você tem 23 anos. Como não é algo tão frequente, até a gente duvida, né? A gente fala, Até não, o não deve médico ser duvida. isso. A médica fez tudo direitinho, tudo o que tinha que fazer, mas assim, desacreditando que poderia ser um câncer de mama. E aí, batata. Tá lá tratando. Então, assim, é uma informação que ela surpreende até quem é da área. Imagina quem é de fora. O paciente sente falar, isso não deve ser nada. E aí, acaba deixando pra lá, né? Show. É bom que a gente informe, né? Que a gente conscientize, e a gente compartilhe essas informações que são de suma importância, né, pro diagnóstico precoce, né? Que é, eu acho Isso aí. que o grande boom, na verdade, do Outubro Rosa, que é a conscientização para o pessoal diagnosticar o câncer de mama o mais precocemente possível, né? Sim. Vamos para a próxima, da Lorena Rodrigues. Casos de câncer na família, casos de câncer na família geram alerta? Faz diferença ser do lado materno ou paterno? Aí, sim, casos de câncer na família geram alerta, mas do jeito que eu expliquei. Se a paciente que teve câncer, por exemplo, se foi a mãe ou mesmo a avó, mas que teve câncer mais senhorinha, a gente não tem que achar que aquilo a gente vai herdar, porque geralmente nessa idade o tumor vem, não precisa ser uma herança genética, não precisa ser por uma mutação que você recebeu ou do pai ou da mãe, certo? Então, casos na família depende da idade, depende de quem na família, porque às vezes eu já atendi paciente assim, super aflita, porque a tia-avó teve câncer de mama. Então, não é nesse cenário, entende? O câncer de mama, a história familiar, ela precisa ser avaliada em relação à idade que a pessoa teve, né? E aí, se for idosa, a gente não se preocupa com isso. E
qual o grau de parentesco, né? Se foi muito longe, também não, de forma alguma a gente vai se preocupar com isso. E aí, se foi do pai ou da mãe, se existir uma mutação genética definida, você recebe gene, quando você, né, quando a gente é formado lá na barriga da mãe da gente, a gente recebe informação do pai e da mãe. Então, se você, porventura, tem algum tipo de mutação, você pode sim ter dado, ou do pai ou da mãe. Então, o fato de ter câncer de mama na família do pai não necessariamente quer dizer que, por exemplo, a mãe do pai, sua avó paterna, não quer dizer que você vai ter câncer de jeito nenhum, principalmente se foi depois de uma certa idade. Mas a herança genética, ela vem dos dois lados. Inclusive, a doutora Terezinha acabou de entrar na live, ela é nossa geneticista lá no SECOM, um amor de pessoa, uma profissional excelente, que a gente encaminha todos os nossos pacientes praticamente para avaliação genética, mesmo aqueles mais idosos, muitas vezes para uma orientação, porque às vezes o paciente fala, doutor, eu já tive câncer, mas eu tenho tanto medo da minha filha ter. E aí a gente manda para a Terezinha, porque a Terezinha ela tem know-how, ela tem conhecimento, porque ela é geneticista. Então ela tem condição de trazer essas informações muito melhor do que eu, inclusive, para explicar a parte familiar. Mas eu já adianto que se sua mãe, por exemplo, teve um câncer de mama, senhorinha, não é para isso causar transtorno, entendeu? Não é para isso entrar em desespero. Mas se houver alguma dúvida, procure uma geneticista. Um exemplo é a doutora Terezinha lá no SECOM. Tá, ok. Aproveitando, seja bem-vinda, doutora Terezinha. Obrigado pela sua audiência. Vamos para a próxima. Pedro Manuel, existe algum estudo comprovando maior ou menor incidência de câncer nas mulheres que vivem em determinado continente? Existe. Existem algumas peculiaridades sobre isso. Uma delas é que, falando de mundo, quem faz a estatística no mundo é o Globocan. Então, quem até tiver curiosidade, se quiser colocar no Google Globocan, com N de navio no final, entrar no site do Globocan, você consegue navegar e ver toda a estatística de câncer no mundo. E aí tem o globo, tem os países, é super legal. O site é bem legal para você passear e tentar entender o que está acontecendo no mundo sobre câncer. E ele é bem fácil, dá para entender tudo direitinho. Então, a gente sabe que, por exemplo, nos Estados Unidos, né, nos países da Europa como Bélgica, Holanda, Suécia, a gente tem uma incidência maior de câncer de mama do que, por exemplo, no Brasil. Entendeu? Esses países têm uma incidência maior de câncer de mama. E na Austrália também é né, a Oceania lá, a Austrália tem uma incidência grande de câncer de mama. Então, esses países que eu citei têm uma incidência maior. E esse estudo ele é feito pelo Globocan. Mas eu não sei se a pergunta do Pedro talvez possa estar relacionada com uma origem germânica, né? Que são aquelas pacientes que têm... lá do Hitler, gente, da época do Hitler lá, que são... Como a gente chama quando a paciente aí eu esqueci, Não, mas que é da etnia das pessoas que moram lá na Alemanha, que tem... que usam... Eu esqueci agora, não consigo me lembrar o nome, mas existe uma etnia são mulheres brancas, né, que são caucasianas, que são dessa origem, que eu não estou me lembrando o nome, mas que é lá do pessoal da Alemanha, que tem uma incidência maior de câncer de mama, sim. Mas existe um motivo ou não? É genético, elas têm... Judeu! A Sabrina respondeu, os judeus, isso aí. Eles têm uma etnia específica lá, que tem um tipo específico de câncer de mama. Um tipo específico, não, tem mais câncer de mama. Mas são de uma etnia específica. E a gente não sabe exatamente o motivo para isso, mas tem toda uma história genética de alteração deles lá, entendeu? Mas tem sim, tem essa população judeia lá. Judaica, Acho eu que acho. ficou bem explicado, hein, Pedro? Bom, a Bernadette Trancoso perguntou: como é realizada a mamografia em pessoas que têm silicone?
já que precisa apertar o seio? Acho que a senhora já Eu respondeu, já mas eu acho que expliquei. não custa dar Tem uma que fazer pontuadinha. mamografia, mesmo quem tem silicone. Silicone não impede de fazer mamografia. O silicone não vai estourar fazendo a mamografia. Ele foi desenvolvido aguentando a mamografia. Então, não é para deixar de fazer. E não estraga a mama, não faz a mama cair, não fica feio, dá tudo certo. O que não pode é Vamos não tirar fazer o esse mito da exame. cabeça dessa Tem que mulherada tirar. aí. Lembrando que a ressonância não substitui a mamografia, são exames diferentes. Não dá pra gente simplesmente deixar de fazer mamografia porque tem silicone. De jeito nenhum. Isso é muito grave, inclusive. Entendi. A Aline Barrada botou. Virgínia é maravilhosa. É, Ah, realmente, é mas vou ter que concordar psicóloga. com você, Aline. A Aline também é maravilhosa, é psicóloga que trabalha com a gente. Bom, Diego Rodrigues. Existe algum sintoma além do caroço no seio? A gente acabou falando sobre isso agora há pouco, né? Isso. Câncer não costuma dar Dá sintoma. Câncer de sintoma. mama. Câncer de mama. Mas se ele der sintomas, geralmente a gente já se preocupa mais porque a gente entende que tem algo fora da mama, que geralmente os sintomas eles estão fora da mama. Por exemplo, uma dor na costela, uma dor na cabeça, e aí a gente pensa até na possibilidade de que o câncer tenha saído da mama. Então, não é para esperar de jeito nenhum ter sintoma. Esquece sintoma com mama, tem que ser prevenção. Entendi. A Andréia. Gente, eu tô sem óculos, me perdoa. É a Botou Sabrina. aqui. A Mas Sabrina precisa perguntou. esperar um certo tempo depois de colocar a prótese? Na verdade, Sabrina, é uma pergunta super boa. Mas na verdade, a única coisa que te impede é a cicatrização. Uma vez que o seu cirurgião plástico diz para você, olha, tá tudo bem, você já pode nadar, você já pode fazer academia, você já pode Voltar para a abraçar seu rotina namorado. comum, né? Uma vez que ele falar que você já pode abraçar alguém, tudo isso, que você tá liberado, você já pode pentear seu cabelo, tomar banho, então você também provavelmente vai estar liberado para fazer o exame. Mas o ideal, essa pergunta foi muito boa, o ideal é que antes de colocar a prótese, você faça todos os exames direitinho. Por quê? Porque já pensou se durante a sua cirurgia o cirurgião plástico descobre o câncer? Não é legal isso, porque ele não é da mama, né? O médico que opera a mama é um mastologista, né? O cirurgião oncológico, mastologista. Então, assim, o ideal não é ser operado por um cirurgião plástico, por melhor que ele seja, a formação dele não é para operar câncer, é para botar silicone, para fazer mamoplastia, para fazer rinoplastia, para fazer outras coisas, não para operar câncer. Então, definitivamente, o ideal é, penso em colocar silicone. Prepare-se para isso. Vai no médico, olha, doutor, eu quero colocar silicone. Ele vai te pedir todos os exames que devem ser pedidos para você colocar o silicone com tranquilidade, para não ter nenhuma surpresa. E aí, depois de Mas isso. um ano. Não, pode concluir. Não, aí depois de um ano vai ser a época de fazer o próximo exame. Então não vai ter problema com a prótese. O cirurgião, isso é um protocolo dele de pedir esses exames. Olha, É a bom a gente deixar maior isso parte dos claro, que o cirurgiões. pessoal ficar atento às informações, né? A maior parte dos cirurgiões que eu conheço faz isso, João. Eu não costumo me deparar com um cirurgião que não se preocupe com isso. Mas, se o seu cirurgião não se preocupar com isso, acenda uma Já luzinha que ele tem fica que a se dica. preocupar com isso, porque, olha, ele tem que dizer: você foi no seu mastologista? Você fez seus exames? Tá tudo certo? Deixa eu ver. Porque daí a gente vai conseguir fazer uma cirurgia plástica sem nenhuma grande surpresa. Entendi. Loris Almeida. Tem o caso de câncer de mama por parte de pai. Há diferença de propensão de casos de lado paterno ou lado materno? Então, mais uma vez, essa pergunta, ela só tem relação se você estiver pensando em algum tipo de mutação. E aí, mutação não necessariamente vem só do lado da mãe. Agora, se você tem casos de câncer na família, mas você não tem uma mutação que justifique esse câncer, normalmente a gente não se preocupa com se veio do pai, se veio da mãe, porque aquilo foi esporádico, foi aleatório. Não está associado a uma carga genética. Não é porque você é filha dessa mãe ou desse pai que tiveram câncer que quer dizer que você vai ter. Então, sempre que a gente fala de mutação, a gente recebe informação genética dos dois.
Então, é a mesma coisa. Agora, se o fato da sua mãe teve câncer de mama, ou o seu pai teve câncer de próstata, ou até de mama, e aí homem, quando tem câncer de mama, a gente tem que pensar em mutação, porque geralmente existe uma chance alta alta sim, existe uma chance um pouco maior de encontrar quando o homem tem câncer de mama, já que é um câncer raro, né? Então, tem que tentar desmistificar isso, né? Porque se o meu pai, a história veio do pai, não quer dizer nada. Não, se a gente está falando de mutação, tem que atentar a isso sim. Agora, se é um caso de câncer em um paciente mais velho, que é de pai e da mãe, não faz diferença. Porque ele teve aquele câncer e isso não quer dizer que foi hereditário ou que vai passar alguma informação genética para você por isso, entendeu? Quem faz mastectomia não precisa fazer mamografia nunca mais? Se a mastectomia for bilateral e preservar a parte de fora, que a gente chama adenomastectomia, quer dizer, ela tira a parte de dentro como se fosse um ovo, tirasse o ovo e deixasse a casquinha. Ou seja, deixa o mamilo, deixa a auréola. Nesses casos, o paciente precisa sim fazer exame. Não necessariamente precisa ser mamografia, ele pode fazer uma ressonância, porque ele só tem a capinha da pele. E aí acaba ficando um pouquinho de nada de tecido de mama, porque se você tirar tudo, perde a vascularização e dá necrose. Então, um pouquinho de nada de mama fica. E aí você tem sim que fazer exame. E infelizmente, por exemplo, eu já vi caso de recidiva em paciente que tirou as duas mamas e voltou lá, em cima, naquele pouquinho que tinha. Na casquinha da casquinha. Na casquinha, exatamente. Então, tem sim que fazer exame quem faz mastectomia. Só que não necessariamente precisa ser mamografia, isso vai depender de como foi feita a mastectomia, se foi uma mastectomia com preservação, né, de areola, que é a adenomastectomia, se tem tecido mamário, como é a palpação disso. Mas, assim, o que eu queria que ficasse claro é, o exame tem que ser feito. Pode até não ser mamografia, você acaba podendo fazer uma ressonância, por exemplo, porque quando o paciente tem prótese, muitas vezes a ressonância é um exame que ajuda muito, porque facilita a visualização, entendeu? Por causa da prótese. Então, mas não quer dizer que quem tem prótese não pode fazer mamografia. Deixando claro mais uma vez. Mais uma vez. Doutora Carol Sampaio, existem alimentos que ajudam na prevenção? Essa pergunta é complicada, porque eu diria que existem alimentos que aumentam a chance da gente ter uma vida menos saudável e aumentam a chance de desenvolver câncer, não só de mama, câncer em geral e até outras doenças. Mas dizer que tem uma coisa que você possa comer que vai evitar de você ter câncer de mama, essa coisa especificadamente. eu desconheço. Assim, existem várias coisas que falam. Ora pronobis, tem um monte de coisa, mas isso não tem estudo. Então, a gente não pode ficar falando, né, essas coisas que a gente não tem evidência científica. Pode até ser que um dia descubra que ora pronobis aumenta mesmo a imunidade, protege e tudo mais. Mas nós não sabemos, assim, com certeza, se isso é verdade. Até porque é até difícil ver isso, né? Estudar isso. Mas eu diria que alimentos ricos em gordura, bebida alcoólica, tabagismo, muita fritura, muito carboidrato, sem atividade física, sim, esses são fatores de risco para câncer de mama e outros cânceres como câncer de cólon, né, de intestino, ovário, que dá mais em paciente obeso, sobrepeso e obesidade, né? Sedentarismo. Então, definitivamente a alimentação tem tudo a ver, mas não dessa forma, né? Se eu comer isso, eu vou evitar. Isso aí é mais complicado, assim. Entendi. Na verdade, o que a gente tem que entender é que a gente tem que associar uma alimentação saudável com uma relação com o exercício físico, não só para evitar o câncer de mama, e sim para evitar qualquer tipo de doença, né, que venha a acontecer. Exatamente. A Larissa perguntou aqui de novo. O teste de BRCA1 ou 2 já é comum no Brasil? A senhora doutora acha válido ser feito esse exame e já se submeter à mastectomia? Nossa Senhora! Olha, Uma de primeiro cada vez. Não é porque essa pergunta é uma pergunta bem frequente, eu acho que ela causa muito transtorno. Inclusive, tem uma paciente aqui na live que a gente conversou sobre isso recentemente, né, Lorena?
é a Lorena, outra Lorena, Lorena Secato. A gente conversou sobre isso não tem muito tempo. É o seguinte, BRCA, o teste é disponível no Brasil. Infelizmente, ele ainda não é disponível no SUS, mas os convênios pagam o teste para situações específicas, para pacientes que têm indicação específica. Um exemplo é, por exemplo, câncer de mama com menos de 35 anos, por exemplo. Então, nós temos o teste, não é difícil fazer o teste, tem em Vitória, tem em vários lugares do Brasil. É um teste caro, é um teste que ele custa, assim, eu não tenho certeza do preço, mas deve variar entre uns 3 a 4 mil reais. Então, nós temos o teste, nós temos, muitas vezes a gente consegue fazer pelo convênio. Infelizmente, no SUS, a gente não tem isso ainda. Essa é a primeira pergunta. Aí, se é válido fazer o exame e se submeter à mastectomia? Pelo amor de Deus, gente, não vamos ficar apavorado, não vamos entrar em pânico, isso é uma coisa muito séria. Isso aqui que a gente está fazendo é para orientação, não é para causar pânico em ninguém. Por quê? Porque nós temos muita tecnologia. E hoje em dia, eu acho assim que um absurdo até a gente resolver tirar a mama achando que vai evitar de ter câncer e sendo que você não tem nenhum motivo para isso, não tem uma mutação específica que peça para retirar a mama. Não tem uma razão para isso. Tirar porque quer tirar. Isso é muito grave. Primeiro, porque toda cirurgia tem complicação. Então, você imagina uma paciente que é submetida a uma mastectomia sem indicação e falece. Ela, na mesa de cirurgia, tem uma reação com anestesia, ou então o doutor lá na mesa de cirurgia, ela tem um sangramento, uma discrasia sanguínea, alguma coisa, uma reação alérgica, qualquer coisa. Toda cirurgia tem risco, a gente sabe disso. Agora, você se submeter a uma cirurgia que não tem indicação, que não vai te ajudar em nada e ainda pode levar a sua vida, a gente não pode ser conivente com isso. De jeito nenhum. Então, essa é uma informação. Quando que a gente indica mastectomia? Quando tem indicação associada, por exemplo, à mutação, ou se a paciente tem câncer de mama dos dois lados, ou se o câncer dela é muito grande e não dá para preservar a mama. Aí a gente tem que fazer mastectomia. Ou se ele é multicêntrico, quer dizer, tem vários nódulos espalhados. Aí não dá para você tirar vários pedaços. Você acaba tirando a mama toda. Mas assim, mastectomia, ela tem que ter indicação certa para a gente não se arrepender. Pode dar necrose e a paciente perder tudo, entende? E aí, ela também perguntou se deve ser feito esse exame. Eu também acredito que esse exame só deve ser feito quando for indicado. Ou seja, história familiar com a indicação. Não é toda história familiar. É a história familiar que indica. Por exemplo, um câncer. Se você tem pessoas da sua família que tem sua mãe, seu pai, várias pessoas da sua família que tem, ou alguma pessoa da sua família que tenha câncer de mama, e que você tenha tido um câncer de mama antes dos 50 anos, por exemplo, com história familiar. Então, você tem que investigar. Entende? Tem um tipo de câncer específico, que é o triplo negativo, que se até antes dos 60 você também tem que investigar, se tiver história familiar, entendeu? Então, assim, se o teste for indicado, eu acho válido. Agora, resolvi fazer o teste. Não acho Fazer válido. por fazer. Fazer por fazer, para tirar essa coisa da cabeça, eu não acho que funciona dessa forma, até porque é um teste caro. E a gente fazer o teste não quer dizer que a gente está protegido. Isso é uma coisa muito importante que os pacientes têm que entender. Tudo isso é para prevenção, né? As medidas são de prevenção e de detecção precoce. Mas o fato de você, por exemplo, fazer mamografia não quer dizer que você não vai ter câncer. Quer dizer que se você tiver, você vai descobrir pequenininho. Mas eu não sou a favor de estimular todo mundo a fazer teste, a tirar a mama. Eu sou muito contra isso, porque eu entendo que, primeiro, que isso não protege. Como eu falei, ele pode aparecer em cima da cirurgia, onde a gente fez a cirurgia. E segundo, que eu acho que isso causa uma falsa proteção, até um falta de cuidado. Eu fiz mastectomia, não vou fazer mais exame. Não funciona dessa forma. E eu acho que causa uma falsa proteção mesmo. E uma coisa que eu achei bem interessante, que eu acabei de ver aqui, é que a Tayana colocou que isso tudo é por causa da Angelina Jolie. E foi muito interessante mesmo, porque foi por causa da Angelina Jolie que houve a quebra de patente desse exame aqui no Brasil. Né? E eu acho que no mundo inteiro, inclusive. Porque a Angelina Jolie, ela tem uma história familiar importante de câncer de mama. Ela nunca teve câncer de mama, até onde a mídia mostra. E só que por ela ter história familiar e a família pesquisar a mutação e detectar a mutação,
a Angelina Jolie fez a mastectomia bilateral profilática, quer dizer, ela tirou as duas mãos para evitar de ter câncer, porque ela tem uma mutação que aumenta muito a chance de câncer de mama. Por isso, ela tirou. E, além disso, ela tirou os ovários, porque essa mutação do BRCA também aumenta a chance de câncer de ovário. Tanto que eu acho que ficou notável, quem acompanha a Angelina Jolie, como ela acabou envelhecendo um pouco mais rápido do que ela envelheceria naturalmente, porque ela retirou os ovários, então ela entrou na menopausa mais precocemente. Mas isso que ela fez, eu me lembro bem, porque quando isso aconteceu, eu acho que eu não sei nem se eu estava na faculdade, eu acho que foi 2012, alguma coisa assim. Eu me lembro que ela foi muito criticada. Eu lembro até hoje a capa da revista Época criticando a mastectomia, para que isso? Como se... E hoje isso é rotina, hoje essa é a conduta. Então a Angelina Jolie, ela teve um papel assim fantástico no que a gente faz hoje. Ela participou muito disso. E ela Ela lutou por quebrou isso o tabu, também. né, na verdade. Era muito tabu, ela foi criticada por uma coisa que hoje é a conduta. Entende? Bacana, bem esclarecedor. Doutor, eu vou para a última aqui, porque o nosso tempo, infelizmente, está acabando. O tema é tão esclarecedor e informativo que dá vontade de ficar até 10, 11 horas, mas infelizmente o Instagram só nos disponibiliza 1 hora. Então eu vou para a última pergunta aqui. Pílula anticoncepcional aumenta o risco da doença? Nossa, essa pergunta é muito boa. Espero que dê tempo de eu falar tudo. Vai. Antes de falar do anticoncepcional, eu queria falar da terapia hormonal, de reposição hormonal. Quando a mulher entra na menopausa e ela tem aqueles sintomas de calor, ressecamento vaginal, dificuldade sexual, insônia, começa a engordar, briga com o marido, enfim. A menopausa é muito difícil. Todo mundo, né, sabe disso. Se tem alguém na menopausa aqui nos ouvindo, com certeza sabe a dificuldade que é. Mas hoje em dia tem, né? Hoje em dia já tem muito tempo que tem a terapia de reposição hormonal, que a paciente toma o hormônio ou passa o hormônio para que os sintomas melhorem. Isso não é proibido, é permitido, mas esse é um assunto bem delicado, porque a gente sabe, a gente tem estudo mostrando que depois de 4 anos de terapia com comprimido, depois de 4 anos, aumenta sim a chance de câncer de mama. Então, não estou falando que eu sou contra, muito embora eu tenha bastante ressalvas com isso, não sou contra. Eu acho que a paciente que está na menopausa, ela tem muitos sintomas, então a gente tem que levar isso em consideração, lógico, porque o paciente está cheio de queixas, ele tem que ser ouvido, mas a gente tem que saber que a terapia hormonal pode causar, pode sim aumentar a chance de câncer, principalmente se for de comprimido depois de 4 anos. E aí, voltando para anticoncepcional, se você toma um anticoncepcional na época da jovem, né, que você não está na menopausa, para evitar de ter filho, para não menstruar, isso não quer dizer que você vai ter câncer por isso, não vai aumentar a sua chance nesse caso. Mas, se você porventura tiver o câncer de mama e ele for do tipo hormonal, porque existem vários tipos, tomar aquele anticoncepcional vai alimentar o câncer, porque aquilo lá é hormônio. Então, tem esse detalhe, entendeu? Tem esse detalhe, que se você tiver o diagnóstico, não quer dizer que aumenta, assim, anticoncepcional na pré-menopausa, não quer dizer que você vai ter câncer por isso. Mas, se você tiver o diagnóstico e estiver tomando comprimido, ele pode crescer. Tanto que as pacientes que estão aqui podem dizer, quando chega no consultório que tem diagnóstico, eu falo, para agora o anticoncepcional. Esse é o primeiro tratamento, para o anticoncepcional. Se tem um DIU Mirena, tira o DIU Mirena. Para o anticoncepcional, porque se o tumor for hormonal, mesmo se ele não for, mas se ele for hormonal, ele pode crescer. Se ele não for hormonal, é contraindicado, mas não quer dizer que ele vai crescer por isso. Mas se ele for hormonal, ele pode aumentar, entendeu? Isso é uma coisa. A outra, eu vi uma pergunta, eu acho que dá tempo rapidinho, se o tamoxifeno corta a menstruação. Não necessariamente, tá, Mari? Isso não é uma... A paciente pode tomar tamoxifeno anos e continuar menstruando. Tá. E o paciente, mulher de menopausa, volta a menstruar depois de 7 anos? Se isso acontecer, ela tem que ir imediatamente para o médico para investigar por que ela voltou a menstruar. Isso pode ser um problema. Tem que ir no ginecologista imediatamente, assim. Não precisa ir no pronto-socorro, mas marca uma consulta, porque voltar a menstruar depois de 7 anos de menopausa não é algo normal, de jeito nenhum. Tá bom? Tá bom.
Infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu gostaria de me despedir da senhora, doutora, e agradecer do fundo do coração aqui, em nome da equipe do Cerimonial Favoreto, pelas informações, pelos esclarecimentos, né? Acredito que foi de grande validação para todo mundo que está aqui na live. Acho que muita gente saiu com muita informação, tirou alguns mitos da cabeça, né? Que as pessoas, que as informações que chegam para a gente, na verdade, né? E gostaria de agradecer imensamente, doutora, pelas informações, pela disponibilidade, tá? Gostaria de agradecer também o pessoal que esteve na live, tá? Pessoal que acompanhou, que fez pergunta, que participou. Muito obrigado, tá? E é isso. Obrigado, tá, doutora? Obrigada pelo convite.